No coração indomável da savana africana, onde a vida e a morte dançam um balé eterno sob o sol escaldante, existe uma lei primordial, imutável e brutal: o ciclo da caça e da presa. Este é um mundo onde cada respiração é uma batalha, cada sombra um perigo e cada encontro um veredito. É aqui, nesse cenário de beleza e ferocidade, que a história que vamos desvendar desafia tudo o que pensávamos saber sobre instinto, sobre compaixão e sobre os limites da própria natureza. Prepare-se para uma jornada que vai questionar suas percepções e tocar sua alma. Se você busca desvendar os segredos mais profundos do reino animal e da empatia inesperada, inscreva-se agora no canal e ative o sino para não perder nenhum dos nossos próximos mistérios. A savana, com suas vastas extensões douradas e acácias solitárias, é um ecossistema de equilíbrio delicado, onde a força e a astúcia ditam a sobrevivência. Leões, os reis inquestionáveis deste domínio, personificam a força bruta e a eficiência predatória. Suas vidas são moldadas pela necessidade de caçar, de sustentar a prole e de proteger seu território contra rivais. Não há espaço para sentimentalismos. A natureza é uma mestra implacável e suas lições são escritas com garras e dentes, no sangue da presa e na fome do predador. Mas e se, por um breve e incompreensível momento, essa lei ancestral fosse suspensa? E se um predador, por alguma força inexplicável, recusasse seu papel, reescrevendo o roteiro da vida selvagem diante dos olhos atônitos do mundo? Esta é a essência do que aconteceu, um evento tão raro e tão perturbador que ecoa como um enigma através dos corredores da biologia e da etologia. Não estamos falando de um mero desvio, mas de uma afronta direta à ordem estabelecida, um sussurro de algo mais profundo, quase mítico. O caso da leoa, que se recusou a ser predadora e, em vez disso, tornou-se guardiã de sua presa, transcende a mera anedota. Ele nos força a olhar para as complexidades da consciência animal com novos olhos, a considerar que talvez, apenas talvez, o mundo natural abrigue nuances emocionais e comportamentais que mal começamos a arranhar a superfície. É uma narrativa que desafia a simplificação, convidando-nos a mergulhar em um abismo de perguntas sem respostas fáceis. Esta não é uma história de conto de fadas, mas um relato verídico, pontuado pela crueza da existência e pela beleza da exceção. É um lembrete de que, mesmo nos cenários mais selvagens e impiedosos, a vida tem a capacidade de nos surpreender, de nos mostrar que o instinto, por vezes, pode ser moldado ou subvertido por algo que se assemelha à escolha, à proteção ou a um tipo de afeição que desafia a lógica biológica. Na vastidão do Parque Nacional de Etosha, na Namíbia, ou nas planícies do Serengeti, na Tanzânia, o sol nascia como uma promessa de um novo dia, mas também como um lembrete constante da luta pela sobrevivência. Foi neste cenário, permeado pela beleza árida e pela iminência da caça, que o destino de uma leoa e de sua presa se entrelaçaria de uma forma que ninguém jamais poderia prever. Ela era uma fêmea adulta, forte, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas e caçadas bem-sucedidas. Sua vida era uma sucessão de estratégias de caça, de perseguições exaustivas e da necessidade primordial de alimentar seu clã. A fome era uma companheira constante, um motor implacável que impulsionava cada movimento, cada decisão. Numa manhã, seus olhos afiados detectaram o que parecia ser uma refeição fácil: um filhote de óryx, jovem e vulnerável, separado do rebanho. Óryx, com seus chifres longos e elegantes, é uma presa desafiadora para um leão adulto, mas um filhote frágil e inexperiente representava uma oportunidade dourada. O instinto predatório da leoa foi ativado, um programa genético milenar que ditava a perseguição, a captura e, finalmente, a morte.
Ela se aproximou furtivamente, aproveitando a cobertura da grama alta e das acácias dispersas. Cada músculo de seu corpo se contraía com uma tensão calculada, sua respiração profunda e controlada. O filhote, alheio ao perigo iminente, pastava inocentemente uma imagem de vulnerabilidade em um mundo cruel. A cena era um clichê da natureza, um drama que se desenrola milhões de vezes por dia em ecossistemas ao redor do globo. O desfecho parecia selado, uma inevitabilidade biológica. No entanto, algo naqueles momentos cruciais desviou o curso de tudo. Quando a leoa estava a poucos metros, pronta para o bote final, o que se seguiu não foi o ataque brutal que todos esperavam. Em vez de lançar-se para a garganta do filhote, ela parou. Uma pausa estranha, quase hesitante, pairou no ar, desafiando a lógica predatória que a definia. Seus olhos, que momentos antes brilhavam com a intenção da caça, agora pareciam carregar uma expressão de algo mais. Os observadores humanos, se estivessem presentes naquele instante, teriam prendido a respiração, testemunhas de um silêncio incomum antes da tempestade. Mas a tempestade não veio. O que se desenrolou foi um momento de quietude, um ponto de interrogação no coração selvagem da África, que mudaria para sempre a compreensão de alguns sobre a complexidade da vida animal. A leoa, a caçadora por excelência, estava prestes a quebrar o juramento de sangue de sua espécie. O filhote de Oryx, percebendo a presença imponente da leoa, congelou. Seus instintos primitivos gritavam perigo, mas o medo paralisou-o. Não houve fuga desesperada, apenas uma imobilidade petrificada, um sinal de submissão ou talvez de um choque tão profundo que anulou a resposta de luta ou fuga. A leoa, por sua vez, não avançou. Em vez disso, ela fez algo que desafiou toda a expectativa. Ela se abaixou, não em posição de ataque, mas em uma postura de observação, quase de curiosidade, diminuindo sua presença ameaçadora. O que se seguiu foi uma interação que parecia sair de um roteiro impossível. A leoa, com sua mandíbula poderosa capaz de esmagar ossos, aproximou-se lentamente do filhote. Não havia agressão em seus movimentos, apenas uma cautela incomum. Ela o cheirou, não como uma presa a ser avaliada, mas com uma delicadeza surpreendente. O filhote, ainda tremendo, não tentou escapar. Era como se ele também estivesse confuso com a ausência da ferocidade esperada. Este momento foi o ponto de inflexão, a rachadura no paradigma da natureza. A leoa, que deveria ter cumprido seu papel de predadora, parecia ter sido tomada por uma força desconhecida, uma hesitação que se transformou em algo mais. Não era apenas a ausência de um ataque. Era a presença de uma nova dinâmica, um reconhecimento mútuo que transcendia a cadeia alimentar. Seus instintos, por alguma razão inexplicável, haviam sido reescritos no calor daquele encontro. Os primeiros contatos foram permeados por uma tensão palpável, mas sem violência. A leoa chegou a dar leves toques com o focinho no corpo do filhote, como se estivesse investigando. Ou talvez, de uma forma estranha, tentando confortá-lo. O filhote, por sua vez, reagiu com a ingenuidade da juventude e a vulnerabilidade intrínseca à sua espécie, sem saber que estava diante de uma predadora que, naquele dia, havia optado por não seguir seu destino. Este comportamento tão atípico e contra-intuitivo levantou inúmeras questões. Seria um instinto materno deslocado, talvez desencadeado pela perda de seus próprios filhotes? Seria um erro de identificação, uma confusão sensorial? Ou seria algo mais profundo, um vislumbre de uma capacidade de empatia ou de uma complexidade emocional que raramente atribuímos a feras selvagens? A cena era um mistério vivo, um desafio à compreensão humana da vida selvagem.
A notícia de uma leoa protegendo um filhote de óryx, sua presa natural, rapidamente se espalhou entre os poucos pesquisadores e guardas florestais que testemunharam ou souberam do evento. A princípio, foi recebida com ceticismo. Como poderia uma rainha da savana, uma máquina de caça perfeita, abjurar seu papel fundamental? A ciência animal baseia-se em padrões observáveis, em comportamentos previsíveis que garantem a sobrevivência da espécie. Este evento, no entanto, era uma anomalia gritante, um ponto fora da curva que desafiava todas as teorias estabelecidas. Os etólogos, cientistas que estudam o comportamento animal, foram confrontados com um quebra-cabeça intrigante. As explicações iniciais variavam. Uma leoa que havia perdido sua prole e estava projetando seu instinto materno em um substituto, um comportamento aberrante causado por estresse ou doença, ou até mesmo uma estratégia de caça elaborada e nunca antes vista, embora essa última parecesse implausível dada a persistência da proteção. Nenhuma dessas teorias, contudo, conseguia explicar completamente a profundidade e a consistência da afeição demonstrada. O que se observava era uma leoa que não apenas se recusava a atacar o filhote, mas que ativamente o protegia de outros predadores. Ela o guiava, o vigiava e até mesmo afastava hienas e outros leões que se aproximavam demais. Era uma inversão completa de papéis, um paradoxo ambulante na savana. A leoa, a personificação da ameaça, havia se tornado a guardiã, a sentinela de seu inimigo natural. Este comportamento forçou os observadores a reconsiderar a rigidez das categorias biológicas. A compaixão, um traço frequentemente associado exclusivamente aos humanos e, em menor grau, a alguns primatas e mamíferos sociais, parecia estar em exibição no coração de uma das mais temíveis caçadoras do planeta. Não era uma compaixão puramente altruísta no sentido humano, mas uma expressão de cuidado que transcendia o imperativo da fome e da sobrevivência. Era um lembrete vívido de que a vida, em sua infinita diversidade, muitas vezes nos apresenta fenômenos que desafiam nossa compreensão mais básica. Este enigma da compaixão predatória, portanto, não era apenas uma curiosidade fascinante, mas um convite à reflexão. Ele nos pedia para olhar além da superfície, para questionar nossas próprias categorizações e para reconhecer que a natureza, em sua sabedoria complexa, pode abrigar mistérios que desafiam nossa lógica. Se você está gostando desta jornada pelos mistérios da natureza, não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam se surpreender com essas histórias. Com o passar dos dias, o que começou como uma anomalia isolada transformou-se em um vínculo surpreendente. A leoa e o filhote de óryx desenvolveram uma rotina, uma coexistência improvável que desafiava a própria essência da savana. A leoa, que antes passava seus dias em busca de presas, agora dedicava grande parte de seu tempo a vigiar o pequeno óryx, afastando qualquer perigo que se aproximasse. Era uma dedicação que ia além do simples não ataque. Era uma proteção ativa e constante. O filhote, por sua vez, parecia ter aceitado a leoa como sua protetora. Ele se movia perto dela, buscando sua sombra sob o sol causticante e demonstrava uma confiança que seria impensável em qualquer outra circunstância. A imagem de um filhote de óryx pastando tranquilamente a poucos metros de uma leoa, que o observava com uma quietude protetora, era um espetáculo que poucos tiveram a sorte de testemunhar e que deixava qualquer um em silêncio reverente. Esta dinâmica de cuidado e confiança mútuos levantava questões ainda mais profundas sobre a plasticidade do comportamento animal. Seria possível que o instinto de caça, tão profundamente arraigado, pudesse ser suplantado por uma forma de apego? A savana, um lugar de leis tão rígidas, estava testemunhando uma exceção que reescrevia as regras.
Este vínculo não era um acidente, mas uma persistência, uma escolha contínua da leoa em manter o filhote seguro. A leoa, cujo nome se perdeu nos anais da observação, tornou-se um símbolo de um fenômeno inexplicável. Ela não caçava o oryx, nem permitia que outros o fizessem. Sua presença por si só era um escudo contra a implacável realidade da savana. Era um lembrete de que, mesmo em um mundo definido pela luta pela sobrevivência, há momentos em que a vida transcende suas próprias definições, revelando uma capacidade de conexão que desafia a lógica. Este vínculo inesperado entre predador e presa, portanto, não era apenas uma história curiosa, mas uma janela para a complexidade da consciência animal. Ele nos convidava a olhar para a natureza não como um mero conjunto de instintos programados, mas como um palco de dramas e interações que, por vezes, podem ser tão enigmáticas e emocionantes quanto as nossas próprias. A leoa e o oryx eram a prova viva de que o coração selvagem guarda mistérios que ainda estamos longe de compreender. Apesar da surpreendente proteção da leoa, a savana não deixou de ser um lugar de perigos constantes, e o vínculo entre a leoa e o filhote de oryx foi testado repetidamente. Outros predadores, como hienas e leopardos, atraídos pela vulnerabilidade do pequeno oryx, aproximavam-se, vendo-o como uma presa fácil. No entanto, a leoa, com uma ferocidade direcionada de forma inesperada, defendia seu protegido com a mesma intensidade com que defenderia seus próprios filhotes. Sua presença era uma barreira intransponível, um rugido de advertência que afastava qualquer ameaça potencial. O maior desafio, talvez, veio de sua própria espécie. Outras leoas da mesma alcateia, movidas pelo instinto e pela fome, não compreendiam o comportamento atípico de sua companheira. Elas viam o oryx como alimento, um recurso a ser abatido. Relatos indicam que a leoa protetora teve que afastar, por vezes agressivamente, membros de sua própria família que se aproximavam do filhote com intenções predatórias. Esta defesa contra seus pares sublinhava a profundidade e a singularidade de sua escolha. A própria sobrevivência do filhote era precária. Sem a proteção de seu rebanho e sem a capacidade de se defender sozinho, ele dependia inteiramente da leoa. Ele não aprendia as lições cruéis da savana, as estratégias de fuga e camuflagem que seriam essenciais para sua vida adulta. A leoa, ao protegê-lo, estava paradoxalmente o privando de desenvolver as habilidades necessárias para viver de forma independente, criando uma dependência que era tanto um escudo quanto uma condenação. Além dos predadores e da falta de habilidades de sobrevivência, havia a questão da alimentação. A leoa, sendo carnívora, não podia compartilhar sua comida com o filhote herbívoro. Embora ela o protegesse, a fome ainda era uma ameaça real para o oryx. Este aspecto da dinâmica ressaltava a artificialidade da situação. A forma como a natureza, mesmo em sua mais estranha manifestação, impõe limites intransponíveis. O vínculo era forte, mas a biologia ainda ditava regras. Assim, o drama do oryx e da leoa não era apenas uma história de amor interespécies, mas um conto de desafios constantes, de uma luta diária contra as forças implacáveis da natureza. Cada nascer do sol trazia novas ameaças e cada noite era um lembrete da fragilidade de sua existência compartilhada. O que se via era uma leoa que havia escolhido um caminho de sacrifício e vigilância, em um mundo que não perdoa desvios do instinto primordial. A persistência do vínculo entre a leoa e o oryx, desafiando todas as expectativas, levou os cientistas a aprofundar suas investigações sobre os mecanismos subjacentes a um comportamento tão anômalo. Embora não houvesse uma resposta única e definitiva, várias teorias foram propostas para tentar explicar o inexplicável.
cada uma tentando encaixar este fenômeno dentro das estruturas da etologia e da biologia evolutiva. O objetivo era entender se era um capricho isolado ou um vislumbre de uma complexidade maior. Uma das teorias mais aceitas sugere o conceito de deslocamento materno. Se a leoa havia perdido seus próprios filhotes recentemente, seus hormônios maternos, como a oxitocina, poderiam ainda estar em níveis elevados, impulsionando-a a cuidar de qualquer criatura jovem e vulnerável que encontrasse. O filhote de Oryx, com sua aparência indefesa, poderia ter ativado essa resposta biológica, preenchendo o vazio deixado pela perda de sua prole. Este não seria um ato de compaixão consciente, mas uma resposta instintiva redirecionada. Outra perspectiva considerava a possibilidade de um aprendizado ou condicionamento social. Embora menos provável para um comportamento tão extremo, a exposição a certas situações ou a um trauma poderia, teoricamente, alterar as respostas instintivas de um animal. No entanto, sem um histórico detalhado da leoa, essa teoria permanecia especulativa. O que era claro é que a leoa estava agindo contra milhões de anos de programação genética, uma quebra notável na continuidade evolutiva. Alguns pesquisadores também exploraram a ideia de que o comportamento poderia ser uma forma extrema de play behavior, ou, mais complexamente, uma manifestação de uma cognição animal mais avançada do que se supõe. A capacidade de reconhecer um indivíduo, de formar uma conexão que transcende a barreira da espécie e de agir de forma altruísta, mesmo que por um instinto distorcido, sugere uma complexidade mental que ainda estamos longe de desvendar completamente. O caso da leoa e do Oryx, portanto, tornou-se um estudo de caso fundamental na discussão sobre a plasticidade do comportamento animal e os limites do instinto. Ele nos lembra que a natureza não é um livro de regras rígidas, mas um palco de adaptações e exceções, onde a vida encontra maneiras surpreendentes de se expressar. A ciência, embora buscando explicações racionais, reconhece a beleza e o mistério inerentes a tais fenômenos que nos convidam a expandir nossa compreensão do mundo natural. Como todas as histórias na natureza, o vínculo entre a leoa e o filhote de Oryx não poderia durar para sempre. A savana, em sua implacável realidade, dita seus próprios termos, e mesmo os mais extraordinários desvios do padrão acabam por encontrar seu limite. O destino exato do filhote de Oryx e de sua protetora leoa varia em alguns relatos, mas a essência é a mesma, o fim inevitável de uma relação que desafiava a própria lógica da sobrevivência. Com o tempo, o filhote de Oryx cresceu, tornando-se menos vulnerável e, paradoxalmente, mais uma presa tentadora para outros predadores e até para a própria leoa, caso seus instintos originais voltassem. A dependência do filhote diminuía e a artificialidade de sua proteção se tornava mais evidente. A natureza não permite que um Oryx seja criado por uma leoa indefinidamente. As necessidades dietéticas, sociais e comportamentais de ambas as espécies são fundamentalmente incompatíveis a longo prazo. Em alguns relatos, o filhote foi eventualmente separado da leoa por uma alcateia de leões famintos, ou sucumbiu a outros perigos da savana sem a proteção constante de sua guardiã. A leoa, por mais que tivesse se apegado, não podia lutar contra a força de um grupo ou contra a própria inevitabilidade da vida selvagem. A intervenção humana, embora bem intencionada, é muitas vezes evitada em casos como este, para permitir que a natureza siga seu curso, por mais doloroso que seja. Outras versões sugerem que a leoa simplesmente se afastou, retornando ao seu papel natural, talvez impulsionada pela fome ou pela necessidade de se juntar à sua alcateia para caçar. O instinto, embora suprimido por um tempo, é uma força poderosa. A memória de sua proteção, no entanto, permaneceu.
um eco de uma escolha incomum em um mundo de regras rígidas. O fim do vínculo não diminuiu a grandiosidade do que havia acontecido, apenas o contextualizou dentro da realidade da savana. Assim, o fim desta extraordinária relação não foi um fracasso, mas uma conclusão natural. Ele serviu como um lembrete pungente de que, embora a vida possa nos presentear com momentos de beleza e compaixão inesperadas, as leis fundamentais da natureza persistem. A leoa e o oryx viveram uma história que transcendeu seus papéis biológicos, mas que, no final, se curvou à ordem maior do ecossistema. A história da leoa, que desafiou a natureza e protegeu sua presa, o filhote de oryx, perdura como um dos mais fascinantes e comoventes enigmas do reino animal. Não se trata apenas de um incidente isolado, mas de um legado que continua a provocar reflexões profundas sobre os limites do instinto, a capacidade de empatia e a complexidade da vida selvagem. Este evento, embora raro, serve como um poderoso lembrete de que a natureza é um palco de surpresas inesgotáveis, onde a lógica nem sempre prevalece sobre o mistério. O que essa leoa nos ensinou vai além da mera observação de um comportamento anômalo. Ela nos desafiou a questionar nossas próprias categorizações rígidas sobre o bem e o mal, sobre predador e presa, e sobre o que significa ser selvagem. Ela nos mostrou que mesmo nos corações mais ferozes pode haver um espaço para a delicadeza, para um tipo de proteção que transcende a necessidade biológica e que se aproxima de algo que, em nossa própria espécie, chamaríamos de compaixão. A jornada da leoa e do oryx é um testemunho da resiliência e da adaptabilidade da vida. É um eco da esperança autêntica, que reside na possibilidade de que mesmo nos ambientes mais hostis e brutais, a conexão e o cuidado podem florescer, ainda que por um breve e precioso período. Eles nos convidam a olhar para o mundo natural com mais humildade e admiração, reconhecendo que há muito que ainda não compreendemos sobre a consciência e a emoção animal. O legado desta leoa não é apenas o de um conto extraordinário, mas o de um farol que ilumina as fronteiras de nossa ignorância. Ele nos impulsiona a continuar explorando, a observar com olhos abertos e mentes curiosas, e a respeitar a dignidade e a complexidade de todas as formas de vida. A dor da perda, a luta pela sobrevivência e a beleza da conexão são todas partes intrínsecas da tapeçaria da vida, e a história da leoa nos lembra que cada fio tem seu próprio valor. Então, ao refletirmos sobre a leoa que desafiou a natureza, ela protegeu quem deveria ser sua presa, somos convidados a levar conosco uma mensagem poderosa. Não subestime a capacidade da vida de nos surpreender, de quebrar paradigmas e de nos mostrar que, no coração selvagem do mundo, assim como no nosso, residem mistérios que continuam a nos inspirar e a nos fazer acreditar na possibilidade de conexões improváveis. A leoa, em sua escolha singular, eternizou-se não apenas como uma caçadora, mas como uma guardiã de um segredo que mudou nossa percepção sobre o que é possível na savana e no próprio espírito da natureza.